Número de novos mortos pelo vírus no Brasil supera os da Itália e da Espanha. São 338 em 24 horas. Casos confirmados desde o início da epidemia são 66.501. 31 mil pessoas já se curaram. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o momento político exige cuidado e que foco é no coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro reforça o nome de Paulo Guedes como o condutor da economia. O homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Governo negocia com clubes e CBF o retorno do futebol, mas sem torcida. Exclusivo. Imagens mostram policiais militares envolvidos em morte de ambulante removendo câmera de segurança que gravou a abordagem ao jovem. Primeiro dia para saque do auxílio emergencial de R$ 600 tem filas e aglomeração nas agências da Caixa e lotéricas. Termina a quarentena do navio atracado em Santos, que registrou 30 casos de Covid-19. Fechado para visitantes, Aquário promove passeio de pinguins. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil já passa de 4.500. Os casos confirmados da Covid-19 chegam a 66.500. Desde o início da epidemia, 31.100 pacientes da doença conseguiram se recuperar. Só o estado de São Paulo registra quase 2.000 mortes. Hoje, 3,5 milhões de alunos da rede pública do estado voltaram às aulas, só que à distância. Murilo, de 8 anos... 11 médicos já morreram no Rio de Janeiro depois de serem contaminados pelo novo coronavírus. Neste fim de semana, a vítima foi uma profissional de 61 anos. Magna Sandra Gomes de Deus trabalhava numa unidade de pronto atendimento. E chegou ao fim a quarentena do navio Costa Fascinosa, atracado em Santos desde o dia 17 de março. A embarcação deve ficar mais alguns dias no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, para realizar a repatriação dos tripulantes. 30 casos de Covid-19 ocorreram a bordo e 3 pessoas morreram. Veja mais notícias pelo Brasil. E veja daqui a pouco, os Estados Unidos concentram 1/3 de todos os casos de Covid-19 do mundo. Manaus registra o maior número de enterros desde o início da crise e funerárias afirmam que só há caixões para mais 6 dias. Você vai ver já já. Uso de álcool em gel. Fique atento à data de validade para ter certeza de que o produto não perdeu a eficácia. Verifique se a concentração é de 70%. Por ser altamente inflamável, não deixe o álcool em gel no sol ou perto do fogão. Hoje teve fila e aglomeração nas lotéricas e agências da Caixa em todo o país. Foi o primeiro dia do saque do auxílio emergencial do governo. Filas e gente exposta à doença em frente às... 50. Os 5 maiores bancos do país concederam 266 bilhões em crédito no período de 16 de março a 17 de abril. Os dados da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, incluem novos empréstimos, renovações de contratos e adiamento de parcelas. Isso significa um aumento de 22% nessas operações após o início da crise do novo coronavírus. Manaus registrou o maior número de sepultamentos desde o início da pandemia. Foram 140 enterros e 2 cremações. As deficiências no sistema de saúde da capital amazonense levam pacientes e funcionários ao limite. As cenas exclusivas foram feitas dentro dos serviços de pronto atendimento na região central de Manaus. Nos próximos 14 dias, mas de casa continuará à frente da pasta. O governo do Amazonas admite que possa haver subnotificação de casos e disse que tem tentado aumentar a capacidade de atendimento, inclusive para quem não tem suspeita de infecção pelo novo coronavírus. A Secretaria de Saúde nega que haja falta de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde.
O jornalista Roberto Cabrini foi até Manaus e mostra no Conexão Repórter de hoje os bastidores do combate ao novo coronavírus na capital do Amazonas. O Conexão Repórter começa às 11h45 da noite, após o programa do Ratinho. Em Belém, os sistemas de saúde, tanto público quanto particular, não têm mais vagas para pacientes de Covid-19. A prefeitura anunciou medidas para fechar o comércio e aumentar o isolamento social. Rita esperava em frente ao pronto-socorro no centro de Belém, sem saber. O sistema de esgoto da região metropolitana de Belo Horizonte começou a ser monitorado hoje. O objetivo é descobrir a presença do novo coronavírus e mapear os locais com maior número de infectados. A coleta nos 24... Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 1 milhão de infectados. O país concentra 1/3 de todos os casos de Covid-19 confirmados no mundo. Apesar dos números, o presidente Donald Trump continua pressionando os estados americanos a retomarem as atividades. E já são mais de 3 milhões de casos confirmados no mundo e 211 mil pessoas que morreram. 920 mil se recuperaram da Covid-19. A maior preocupação da OMS confirmados de Covid-19 que os chineses. Grandes empresas da área da saúde lançaram parcerias solidárias para combater a Covid-19. As ações vão beneficiar principalmente profissionais que estão na linha de frente e também aquela parte mais vulnerável da população. Emergência, como nós temos passado. Você vai ver no próximo bloco. O presidente Jair Bolsonaro diz que Paulo Guedes é quem decide a economia do país. Levantamento mostra que apenas 15% dos médicos se sentem capacitados para atender pacientes com Covid-19. O SBT Brasil volta já já. Máscaras de pano. Troque a máscara a cada 2 horas. Evite tocar na parte interna e segure a máscara apenas pelo elástico. Lave a máscara com água e sabão e deixe de molho em uma solução com água sanitária. O comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo afastou das ruas 12 agentes investigados pela morte de um vendedor ambulante de 23 anos. Ele foi assassinado a tiros horas depois de entrar em uma viatura. E o jornalismo do SBT obteve com exclusividade as imagens que mostram os policiais retirando a câmera de segurança que gravou a abordagem. Muito doído, sabe? 7 horas. Doído demais eu perder um filho assim. Um estudo da Associação Paulista de Medicina aponta que apenas 15% dos médicos se sentem capacitados para atender casos de Covid-19. O levantamento mostra ainda que mais de 90% desses profissionais não fizeram nenhum teste para detectar se estão com a doença. Isso é muito desgastante, tanto física quanto psicologicamente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que o Congresso deve dar prioridade à discussão das medidas de combate ao novo coronavírus. Rodrigo Maia adotou um tom cauteloso ao falar dos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. No fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ex-ministro Sérgio Moro deve provar no Supremo Tribunal Federal a acusação grave que fez. Bolsonaro também falou que espera que o STF analise rapidamente as denúncias. O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar amanhã o nome do novo ministro da Justiça. Hoje, ele reafirmou que Paulo Guedes é o responsável pela economia do país. Logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro quis deixar claro o apoio ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles vão continuar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve propor a suspensão do reajuste de servidores públicos por 1 ano e meio para compensar a ajuda federal aos estados e municípios. A medida traria uma economia de 130 bilhões de reais para os cofres públicos. Na Europa, o número diário de casos e de mortes nos países mais atingidos pela pandemia de coronavírus vem caindo e atingiu o menor nível desde o início de abril. A desaceleração no ritmo de contágio tem estimulado a retomada das atividades. Na Itália, o governo divulgou detalhes sobre a reabertura gradual após 7 semanas de isolamento. A construção civil foi uma das primeiras atividades a ter autorização.
Aqui no Brasil, a blogueira Gabriela Pugliese desativou o perfil dela no Instagram após a repercussão negativa de uma festa que a blogueira promoveu em plena quarentena. A festa foi na casa da influenciadora digital. Gabriela aparece em fotos na Bahia. Os cuidados com a prevenção ao novo coronavírus em crianças devem ser ainda maiores. O uso de álcool em gel e máscaras de proteção pode trazer alguns riscos. Para que os pais tentem segurar a criança no colo ou pelo menos estar sempre de mão dada. Porque a criança, a tendência é eles saírem, tocarem na parede e na hora do procedimento exigir isso. Quem for realizar a vacina esteja devidamente equipado. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next.